Olá, meu nome é Michael Silveira Tebaldi e sou professor do Departamento de Recursos Hídricos e do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Lavras. Neste vídeo, irei apresentar a problemática abordada, as metodologias empregadas e as conclusões do projeto Aplicação de águas de qualidade inferior em solos tropicais, movimento e retenção de água e íons financiado pelo edital universal da FAPEMIG. A equipe do projeto foi formada por mim, como coordenador, pelos professores doutores Luiz Antônio Lima e Luiz Fernando Coutinho de Oliveira, como subcoordenadores, pelo doutor Elvis Márcio de Castro Lima, como membro técnico, e, à época, pelos doutorandos e hoje professores doutores Marina Neves Merlo e Miguel Ángel Correia Alvarez. Essa pesquisa foi motivada principalmente graças a uma crescente necessidade de utilizar fontes alternativas de água na agricultura. Se de um lado há um crescimento populacional e da demanda por alimentos, por outro conseguimos perceber a redução da disponibilidade de água com qualidade e em quantidade adequada em várias localidades. Por diversos motivos, como por exemplo a irregularidade natural da chuva, que pode ser acentuada pelas mudanças climáticas, ou mesmo pela poluição e contaminação das águas superficiais e subterrâneas. E qual a prioridade maior pelo uso da água? A dessedentação humana e animal. Assim, para a agricultura é interessante o reuso da água, ou seja, a utilização de esgotos como fonte de água e de nutrientes para as plantas. Só que os esgotos são águas de baixa qualidade, que podem causar problemas ao serem aplicados nos solos. Da mesma forma, em certas localidades, naturalmente as águas não possuem boa qualidade para irrigação, como nas regiões semiáridas. Nesses locais, como agravante, a disponibilidade hídrica é naturalmente menor, então, na maioria das vezes, apenas águas de baixa qualidade estão disponíveis. Neste projeto, de forma geral, buscamos avaliar o efeito da aplicação de águas de baixa qualidade sobre a retenção e movimento de água e íons em 3 solos tropicais. Dessa forma, nós temos 2 objetos principais de experimentação, a água e o solo. Quanto aos solos, cada um deles possui características únicas relacionadas à sua capacidade de retenção de água e de íons. Por isso é interessante a avaliação de solos que possibilitarão um entendimento mais amplo dos processos, que foi o que foi realizado. Então, o tipo de solo, sua mineralogia, características físicas e químicas, o teor de matéria orgânica, condições hidrogeológicas de sua formação, desempenham um papel importante nessa avaliação. Para este estudo, trabalhamos em todos os experimentos com 3 solos. O latossolo vermelho, classificado como muito argiloso, mas que possui uma característica interessante de formar agregados. Então, seu comportamento hidráulico é semelhante a um solo mais arenoso. O cambisolo ápico, que possui textura argila-arenosa, com uma quantidade importante de silt. E um neossolo quartzareno, que possui principalmente areia em sua composição. Quimicamente, pensando na fertilidade, esses solos também possuem características distintas entre si. Estes solos eles foram coletados e depois dispostos em diferentes colunas, como vocês podem ver aí nessa imagem. Essa coluna de diâmetro menor da esquerda foi utilizada nos experimentos de deslocamento miscível, enquanto a de diâmetro menor para a determinação das propriedades hidráulicas do solo. Então, nós temos para este projeto 3 blocos de perguntas que nós queríamos responder. Logicamente, mais perguntas puderam ser respondidas, mas essas foram as principais. Este primeiro bloco está ligado ao entendimento de como se dá a retenção e movimento de alguns íons no solo, quando a aplicação de esgoto doméstico. Esgoto doméstico é a água residual proveniente de residências, comércios, instituições e até mesmo indústrias, carregando dejetos de vasos sanitários, pias, chuveiros, cozinhas e ralos. Então, não necessariamente são esgotos gerados apenas em residências. No nosso caso, o esgoto tratado utilizado foi obtido na estação de tratamento de esgotos da própria universidade. Assim sendo, quais seriam as 3 perguntas principais desse bloco? Como se dá a retenção e movimento dos íons sódio, potássio, cálcio e magnésio com a aplicação de água residuária tratada? Qual o efeito da água residuária tratada e artificial sobre a fertilidade dos solos? O efeito da aplicação de água residuária tratada nos solos pode ser simulado com a aplicação de água residuária artificial? E aqui cabe uma explicação. Nós testamos tanto a água residuária tratada, proveniente lá da estação de tratamento de esgotos, como também uma água
residuária que a gente chamou de artificial, porque ela continha os mesmos íons-alvo da nossa pesquisa. Então, ele continha as mesmas concentrações do esgoto tratado de sódio, potássio, cálcio e magnésio. Qual foi o intuito dessa avaliação? Foi verificar se a gente poderia, por meio dos experimentos, ter os mesmos efeitos no solo da água residuária artificial em relação à água residuária tratada. O que seria a importância dessa avaliação? É mais para segurança mesmo. Então, em laboratório, a gente queria verificar se a gente trabalhar com a água residuária artificial e não a água residuária tratada, a gente poderia ter os mesmos resultados. Isso para não ficar manipulando esgoto. Então, seria uma maneira mais simples e até mesmo com maiores possibilidades, pensando em esgotos de outras qualidades, de fazer esse tipo de verificação experimental que nós realizamos. Então, para responder as perguntas do primeiro bloco, nós realizamos experimentos de deslocamento miscível, que é quando a gente passa de forma controlada uma solução pelo solo após termos passado a água sem a presença de íons. Com a passagem do esgoto pelo solo, coletamos pequenas alíquotas em frascos para verificação da concentração dos íons nessas pequenas partes. Como o solo tem essa capacidade de reter íons, no início a concentração obtida na saída não é a mesma da entrada. E isso é feito até que essa concentração seja igual, ou seja, o que a gente recupera passando pelo solo teria a mesma concentração do esgoto na entrada ou de qualquer solução. Né? Esses experimentos não necessariamente são realizados apenas com esgoto. Então, seria soluções de qualquer qualidade. No segundo bloco de perguntas, nosso objetivo era saber se a aplicação de esgoto doméstico no solo seria capaz de alterar as propriedades hidráulicas, as suas propriedades hidráulicas, de retenção de água e também de condução de água, que a gente avalia por meio da condutividade hidráulica. Essa condutividade hidráulica é a facilidade com que a água se move através do solo. Neste caso, o melhor seria que a aplicação dos esgotos não alterasse as propriedades hidráulicas, ou que alterasse de forma positiva, por exemplo, fazendo que mais água ficasse retida nos solos que naturalmente são mais drenados. Também verificamos se o manejo da irrigação integrado com a água de abastecimento, ou seja, intercalando a água potável com o esgoto, traria algum efeito diferente, ou mesmo benéfico, quando comparado à aplicação apenas de esgoto. Então, quais seriam as perguntas desse segundo bloco? Né? Se a aplicação de água residuária tratada ou artificial altera as propriedades hidráulicas dos solos? Quais são elas? Condutividade hidráulica e retenção de água pelo solo. Qual o efeito de diferentes manejos da água residuária sobre as propriedades hidráulicas do solo? Então, aí sim, essa aplicação intercalada, né, de água de abastecimento com água residuária tratada e artificial. O efeito da aplicação de água residuária tratada nos solos pode ser simulado com a aplicação de água residuária artificial? Então, a gente fez a mesma avaliação daqueles primeiros experimentos. Quais foram, então, para a gente entender melhor, as estratégias de irrigação? Irrigamos por 30 dias com lâmina variável, ou seja, por meio de pesagem, nós verificávamos quanto de água era perdida de um dia para o outro e realizávamos a reposição. Então, o manejo de irrigação foi feito dessa forma e as estratégias determinadas foram 5. A irrigação só com água de abastecimento, a irrigação só com água residuária tratada. Nessa estratégia 3, nós fazíamos 2 aplicações de água de abastecimento e a terceira de água residuária tratada, e depois, no quarto dia, a gente voltava à água de abastecimento, e sempre nessa sequência. Na estratégia 4, apenas água residuária artificial, e na estratégia 5, a gente intercalava a água de abastecimento com a água residuária artificial. Aqui vocês podem ver as colunas com os 3 solos que receberam irrigação dessa forma que foi explicada anteriormente. A quantificação da condutividade hidráulica do solo saturado foi realizada usando o permeâmetro de carga constante, que são os equipamentos da esquerda, e de carga variável, que a gente pode ver na direita. Os de carga variável são usados em solos com condutividade hidráulica menor que 10 a menos 3 centímetros por segundo.
Já a retenção de água pelos solos é avaliada com esses equipamentos que são mostrados aí nessas imagens. O da esquerda é uma mesa de tensão, em que uma certa sucção é aplicada ao fundo da coluna de solo para extrair água, enquanto o da direita é um extrator de Richards, em que as colunas de solo são submetidas a diferentes pressões para que a água seja extraída do solo. Já nesse terceiro bloco de perguntas, a gente queria saber qual o efeito de águas naturalmente de baixa qualidade sobre o deslocamento de um íon muito importante para o desenvolvimento das plantas, que é o potássio. As perguntas para esse terceiro bloco, então, foram: caso águas naturalmente de baixa qualidade fossem aplicadas nos solos, o potássio já presente ali, ele seria deslocado? E aí, pensando nessa baixa qualidade, a gente avaliou as variáveis razão de absorção de sódio, condutividade elétrica e dureza. Então, com diferentes valores dessas variáveis aí de qualidade da água, a gente definiu quais seriam os tratamentos. E uma segunda pergunta para esse bloco seria: qual o efeito de diferentes lâminas de irrigação com águas de baixa qualidade sobre a lixiviação de potássio e sobre a fertilidade do solo? E aí as lâminas de irrigação, elas correspondem à quantidade de água que deve ser aplicada em cada evento de irrigação. Quando a gente pensa em 100%, quer dizer que foi aplicada a quantidade exata de água necessária. 125% e 150%, então a gente teria uma aplicação a mais do que seria o recomendado. Essas águas, elas possuíam diferentes durezas para os tratamentos Q1 e Q2 e diferentes concentrações de sódio, magnésio e cálcio para os tratamentos de Q3 a Q6. A água Q7 era um controle experimental de água deionizada, ou seja, sem a presença de íons. Então, foi avaliada a interação de cada uma dessas soluções com o potássio presente nos solos. O sódio, o cálcio e o magnésio poderiam, por exemplo, ser trocados pelo potássio, então isso deixar de ser retido e se movimentar. Ou mesmo o efeito químico de algumas dessas soluções poderia alterar a capacidade de retenção de íons pelo solo, podendo até mesmo aumentá-lo. Isso que nós queríamos descobrir. Para a avaliação do potencial deslocamento de potássio pelas águas de qualidade inferior, essas que foram mostradas anteriormente, primeiro nós realizamos novamente um experimento de deslocamento miscível, como feito para o esgoto. Mas aqui aplicamos soluções que não continham potássio, mas sim avaliamos o potássio nas alíquotas de solução que passavam pelos solos. Depois, irrigamos os solos com as soluções com aquelas qualidades, também já mostradas, e verificamos a concentração de potássio na água que passava pelo solo. Para isso, tínhamos que irrigar em quantidade superior à que o solo conseguia reter, aquelas irrigações de 125% e 150%. Infelizmente, essa prática, dessa irrigação em quantidade superior é muito comum no campo por desconhecimento dos agricultores. Por isso é tão importante a irrigação tecnificada e com acompanhamento técnico. Nesse caso, um dos tratamentos era a irrigação exata, que não causava a perda de água. Nessa, avaliamos apenas o efeito das soluções sobre a fertilidade dos solos. Nos outros, aplicamos 25% e 50% a mais de água que necessário, e aí nós podemos recolher esse percolado, essa água que passava a mais pelo solo, em pequenos frascos, para depois ser analisado também quais seriam as concentrações de potássio neles. E quais foram as nossas principais conclusões? Então, primeiro, falando sobre o movimento e retenção de íons com a aplicação de esgoto tratado, a gente percebeu que a água residuária tratada da universidade, ela se assemelha muito à água residuária tratada diluída. Mesmo assim, é uma fonte excelente de nutrientes, obviamente de água, que a gente vai reutilizá-la, e também de nutrientes. Para o latossolo, a gente percebeu que ele tem uma grande afinidade pelos íons que a gente avaliou, exceto o potássio. Então, ele tinha uma capacidade muito grande de reter o magnésio, o cálcio e aí o problema, o sódio. O cambisolo ele não foi interessante, porque houve bastante lixiviação desses íons, então a gente percebeu que a utilização desse esgoto no cambisolo não seria interessante, pois haveria uma grande possibilidade de contaminação. E aí, como eu falei, o sódio, ele é motivo de atenção
porque ele causa toxicidade para as plantas e ele pode causar efeitos ruins, deletérios aos solos, né? Como por exemplo, causar dispersão das argilas, o que dificulta o manejo de água na irrigação. É sempre muito, em função disso, né, desses resultados, é sempre muito importante o monitoramento da qualidade da água residuária tratada, e aqui um detalhe, né, a qualidade da água residuária tratada, ela varia, ela possui uma certa variabilidade temporal. Então, é sempre muito importante monitorar a sua qualidade e também a qualidade química do solo. E um detalhe muito interessante é que a gente percebeu que sim, a água residuária, o efeito da água residuária tratada poderia ser simulado com a aplicação de água residuária artificial. Então, o que abre assim, uma possibilidade para a gente fazer experimentos com uma qualidade, com águas de qualidade diversa, e sem a possibilidade de contaminação do usuário, né, de quem está realizando essas experimentações. E aí a gente, obviamente, pode fazer isso tanto no campo como também em laboratório. Já para o movimento e retenção de água pela aplicação do esgoto tratado, a gente percebeu que as estratégias, aquelas diferentes estratégias de irrigação, intercalando água de abastecimento, elas não fizeram muita diferença. Isso mostrou, o interessante disso é que mostrou a viabilidade do uso total de água residuária tratada ou mesmo da artificial, né, que com ela a gente conseguiu ter o mesmo efeito, né. Mas um detalhe interessante, prático sobre o reuso de águas residuárias é que muitas vezes a gente não tem quantidade suficiente para realizar a irrigação. Então, muitas vezes a gente vai precisar sim, no campo, intercalar a aplicação de água residuária com águas não só de abastecimento, podem ser as águas provenientes de um curso d'água, ou fazer a diluição, né? No nosso caso, a nossa água residuária tratada ela já tinha características de águas residuárias tratadas diluídas, né? Num curto prazo, a irrigação com a água residuária tratada ela não alterou as características de retenção e armazenamento de água, o que é bem interessante. Por quê? Porque caso houvesse essa alteração, o produtor rural, ao utilizar esse esgoto, ele poderia errar no manejo da irrigação. Então, a gente percebeu que, num curto prazo de 30 dias, não havia alteração da capacidade de retenção de água pelo solo. Então, isso levaria então a um manejo adequado da irrigação durante esse período. Só que, obviamente, né, fazendo uma avaliação um pouco mais ampla, as características químicas e físicas também da água residuária tratada, elas são determinantes nisso. Então, para o nosso caso, essa água residuária tratada, mais uma característica de água residuária diluída, nos levou a resultados interessantes, né? O que até nos propicia perceber que se a gente pegar uma água residuária tratada com qualidade, pior e diluir, a gente teria bons resultados também, né? Ah, Tanto com a água residuária tratada e com a água residuária artificial, a gente percebeu um aumento do pH, do potássio, do cálcio e do magnésio no solo, que é muito interessante do ponto de vista agrícola. E isso levaria, por exemplo, a uma menor necessidade de fertilização, né? Então diminuiria os custos da produção agrícola. No latossolo e no neossolo, a gente percebeu uma melhoria mais significativa da fertilidade do solo, então estaria aí uma maior recomendação de uso. Já quanto ao movimento do potássio com a aplicação de águas naturalmente com qualidade inferior, a gente percebeu que soluções com maiores concentrações de cálcio, magnésio e sódio levaram a um maior deslocamento de potássio. Principalmente, né, um destaque tem que ser dado às soluções com RAS baixa e condutividade elétrica alta, RAS e condutividade elétricas alta ao mesmo tempo e RAS e condutividade elétrica em níveis intermediários. Então, esse resultado é muito importante pelo seguinte: caso os produtores rurais utilizem águas que possuem essas características de qualidade, eles precisam ter um cuidado redobrado para que o manejo seja feito com a quantidade de água adequada. Seria aquela irrigação lá com a lâmina de 100%. Porque caso eles apliquem a mais água do que o necessário,
o potássio ele pode ser deslocado para camadas inferiores de solo e pode, por exemplo, causar a contaminação dos lençóis freáticos. Agora, um resultado muito interessante é que as águas duras elas podem ser benéficas para os solos que necessitam de correção de pH, como aqui no caso da nossa pesquisa o neossolo, mas devem ser aplicados com mais cautela, né, no latossolo e no cambissolo, justamente pelo risco de perda de nutrientes e piora das suas propriedades químicas. Já a reposição de água de 125%, ela levou a um maior deslocamento de potássio, principalmente nos tratamentos com RAS baixa e condutividade elétrica alta e RAS e condutividade elétrica altas ao mesmo tempo. Essas duas qualidades da água levaram a perdas significativas de potássio disponível, incluindo potássio não trocável, sendo maiores no neossolo, seguido do latossolo e, por último, no cambissolo. E um outro detalhe é que a aplicação de lâminas de irrigação adequadas, ou seja, aquela irrigação com 100%, ela pode ser prejudicial à fertilidade dos solos, principalmente no neossolo e latossolo, caso nós utilizemos as águas que possuem RAS baixa e condutividade elétrica alta e RAS e condutividade elétricas altas ao mesmo tempo. Por fim, eu gostaria de agradecer imensamente o apoio da FAPEMIG para a realização desse projeto. Esse projeto rendeu bons frutos. Dele, nós pudemos ter a defesa de 2 teses de doutorado no programa de pós-graduação em recursos hídricos. Então, a FAPEMIG apoiou efetivamente a formação de recursos humanos de alto nível. Mas também, obviamente, eu preciso agradecer à CAPES, né, que juntamente com a FAPEMIG sempre apoia os programas de pós-graduação. E, obviamente, agradecer a toda a estrutura disponibilizada pela UF e também ao apoio financeiro.